Irmãos amados, queridos amigos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus nós estamos de volta para fazermos mais vídeos no canal Lição em Resposta. Tivemos parado por um tempo e agora nós estamos voltando com um novo quadro no canal. Desta vez quadro de estudos também, certo? Simultaneamente nós vamos fazer vídeos de estudos e nós vamos começar desta vez com um novo quadro. Nós vamos estudar a escatologia. Nós vamos começar com este primeiro vídeo e vamos dar seguimento a uma série de vídeos. Apenas nós estivemos fazendo uma reflexão para a readaptação do nosso conteúdo, ok? Nós vamos entrar aqui, queridos, na preciosa palavra de Deus, certo? Nós vamos começar o estudo sobre escatologia. Vamos ler Mateus capítulo 24, o versículo 3 até o 6, que diz: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. O estudo no qual nós estamos iniciando, desta vez, estamos falando daqui de textos escatológicos. É um tema bem diversificado e também com nível de complexidade bem elevado, visto que os temas, os assuntos, explicações, elas são extra-bíblicas, porém com uma tradução, uma reflexão tirada do conteúdo da palavra de Deus, naquilo que se diz respeito à interpretação. Então, a palavra escatologia, no caso a palavra grega eschatos, significa estudo das últimas coisas, certo? Então, eis aí o nome escatologia, o significado dele. E a escatologia, ela vem desde o profeta Daniel, também passando por alguns profetas do Antigo Testamento, porém Daniel, ele é o que mais fala nos textos concernente aos últimos tempos. E aqui nesta temática, nos versículos que nós acabamos de ler, Jesus inicia uma narrativa falando dos últimos tempos e ele fala para os discípulos se acautelar, ou seja, tenham cuidado, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, ouvireis de guerra e rumores de guerra. Tudo isso aqui nós chamamos de princípio das dores. É assim que a teologia ela denomina este assunto. Ora, nos últimos tempos, hoje nós já estamos vivendo o princípio das dores e é interessante saber que há grandes quantidade de pessoas que divulgam a palavra, no caso aí, até mesmo com sentido distorcido, simplesmente para enganar, para somente fazer com que as pessoas vão após si. Tem surgido falsos cristos, sim. No caso, nós temos aí o Cristo brasileiro, que mora em Brasília, né? No caso aí, o Henri Cristo, ele é o mais famoso. Ele não é Jesus Cristo, mas ele se diz ser. Nós tivemos também aí, nos tempos no ano de 2013, Jesus Cristo, homem. No caso aí, ele era um porto-riquenho, com uma grande, no caso, um poder aquisitivo bem alto, e também muita gente. Ele conseguiu fazer com que essas pessoas seguissem a ele. O seu número de prosperidade era o 666. No caso aí, nós já temos uma alusão à besta e não ao Senhor Jesus Cristo. Então, assim, queridos, não é o Senhor Jesus que irá aparecer de forma natural, de forma humana. O Senhor Jesus virá com poder e muita glória, ele vai resplandecer e, no caso, quando em tempo oportuno, o Senhor Jesus, ele virá para arrebatar aí a igreja, mas nós vamos continuar mais à frente, outro dia, continuando falando sobre o assunto escatológico. Então, aqui nesta parte, Jesus ainda continua falando nos versículos posteriores, a partir do versículo 7, dizendo
Porque se levantarão nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, queridos, nós já podemos ver aqui de antemão que o Senhor Jesus ele nos garante que no princípio das dores haverão homens, no caso, falsos profetas, eventos catastróficos no que se diz respeito ao sistema natural, no caso, a natureza em si, ela vai dar sinais do princípio das dores, certo? E também o aumento da iniquidade. O princípio das dores, ele é cheio de eventos, desastres naturais, deslizamento de terra, entre outros eventos catastróficos. Também nós lembramos que há um ano a cidade de Brumadinho passou por uma terrível aflição e resultando com muitas mortes. Infelizmente, a barragem da mineradora Vale, ela veio a se romper por causa que ela tinha problemas estruturais na sua formação e infelizmente muitas vidas vieram a ser ceifadas e muitos corpos não foram resgatados. No caso, ainda estão dentro da lama. Infelizmente, pessoas morreram. No caso aí, nós estamos passando pelo princípio de dores. Nós estamos ouvindo falar de guerra e rumores de guerra. Recentemente também, o mundo foi abalado pela forte notícia de que o Irã e os Estados Unidos entrariam em uma nova guerra. No caso aí, nós teríamos uma terceira guerra mundial. Mas com certeza não vai haver uma terceira guerra mundial ainda. Isso são somente especulações e o desejo, né, no caso aí, dos líderes mundiais, das pessoas que estão governando o mundo. Infelizmente, eles desejam isso. Mas uma terceira guerra mundial ela vai acontecer somente no Armagedon. E isso aí também é mais um tema escatológico que nós vamos ver nesta série de estudos futuramente. Nós não sabemos, nós não temos ainda o conhecimento da mídia, mas infelizmente tem uma guerra aí, uma mini guerra troando. Infelizmente nós não estamos, no caso, sendo informados disso, mas a mídia, por alguns poucos canais de informações, eles falam sim que existe uma mini guerra entre 13 países, dentre eles os Estados Unidos, Irã, o Canadá, a Turquia, França, etc. Rússia também estão envolvidos em uma mini guerra contra a Síria. A Síria que já tem parte do seu território totalmente destruído. E nós vimos vários documentários falando dos inúmeros refugiados que estão tentando alcançar refúgio em outros países. Queridos, isto é somente o princípio das dores. O final ainda, as questões apocalípticas, nós ainda não chegamos no tempo apocalíptico, isto é, o princípio das dores. Nós vamos ver a grande tribulação em um outro estudo também. E nós podemos até mesmo ver que pessoas estão se desviando. Muitos falsos profetas estão se alastrando, inventando mentiras e fazendo com que as pessoas deem ouvido às suas invenções. E isso faz com que muita gente esteja se desviando do caminho da verdade. As inúmeras falcatruas que acontecem no meio cristão e até mesmo no meio não cristão, isso tem levado muitos ao escândalo, né, religioso, e isso tem feito com que muitas pessoas tenham se desviado das suas congregações, certo? O sistema mundano ele está entrando dentro das igrejas e isto é notório. Estão se apartando da fé genuína, estão se apartando da verdadeira doutrina
deixada pelos apóstolos e estão agora inventando modismos, cada um conforme os seus desejos facciosos, cada um deixando que os seus pensamentos eles sejam norteados por valores os quais o mundo é quem está firmando, doutrinando. Mas a igreja de Cristo, ela não se corrompe. Assim como foi nos tempos de Sadraque, Mesaque, Abednego, os quais os nomes deles não eram estes eram nomes babilônicos. Na verdade, os nomes deles eram Misael, Ananias e Azarias. Estes simbolizavam a igreja, que em meio à perseguição, eles não se dobravam ao rei do mundo. Eles não se dobraram ao sistema mundano, certo? Isto aqui nos remete para hoje. Ainda temos os remanescentes. Jesus ainda tem aqueles que não se dobraram. Os profetas que se venderam, estes vão ter com Jesus. Mas ainda há profetas que não se venderam. Muitos ainda guardam a sã doutrina, por mais que hajam escândalos no meio cristão. Infelizmente, há os escândalos, mas é mais um cumprimento da palavra de Deus. E isso tem levado muitos a se desviarem do caminho do Senhor. E a maldade, quanto mais ela cresce, mais o seu amor a Deus esfria. Quanto mais noticiário você assiste falando de violência, falando de injustiça social, desvalorização das coisas morais, infelizmente, a cada dia que você se alimenta disso, você vai morrendo aos poucos e deixando com que o secularismo ele entre no seu coração. A perversidade ela tem aumentado. Felizmente, inocentes estão morrendo. Pessoas inocentes, perversidade com crianças. Nós que gostamos de crianças, automaticamente nós sentimos ali o desejo de vingança, o desejo de revolta, sentimos o desejo de que haja justiça em prol daquela vida que foi morta brutalmente por um assassino cruel. Infelizmente, tudo isso vai fazendo com que o nosso amor a Cristo e a palavra ele vá se esfriando. Por quê? Porque nós, ao invés de estarmos ligados nas coisas espirituais, nós simplesmente vamos sendo voltados para aquilo que é natural. Até mesmo também nós vemos que hoje em dia, para quem não sabe, há uma grande perseguição aos irmãos que pregam o evangelho além fronteiras, onde a palavra de Deus ela é proibida. E a palavra de Deus ela está indo de uma forma ou de outra, alguns irmãos estão se disponibilizando aí. Porém, a perseguição é grande. Em países que majoritariamente eles se denominam muçulmanos, a perseguição ainda é maior, como na Turquia, na África, em alguns países da África, certo? Entre outros países, China, Coreia do Norte, onde o evangelho é totalmente proibido. A organização Portas Abertas, que é uma organização não governamental, eles auxiliam cristãos no mundo inteiro, eles recebem donativos, eles recebem ajuda financeira e ali estão auxiliando a missionários que estão fora daqui do Brasil e estão espalhados no mundo. E eles ajudam. E, segundo eles, mais de 200 milhões de cristãos são perseguidos todos os anos. E cada dia mais aumenta o número de irmãos que estão mortos. Em uma pesquisa feita de 2017 até 2018, foram mais de 3.000 cristãos mortos por causa da sua fé. E um novo levantamento chegou a um aumento de 40% de cristãos mortos. Infelizmente, é algo para se preocupar, pois cada dia a perseguição está aumentando. E não queira você dizer que a perseguição ela não possa chegar no nosso país, porque pode sim, certo? Grupos aí, no caso que tem ligações com partidos políticos, eles são grandes opositores à palavra de Deus e até mesmo à família. Já houve alguns aí que se diz que querem destruir mesmo, que vão tentar destruir a todo custo a família,
certo? Nós sabemos que a família é uma instituição divina. Então tudo isso é o aumento da iniquidade. O aumento da iniquidade, ele vai se alastrando a cada dia. E a cada dia que se passa, o amor de muitos se esfriam. E daí é onde surgem as heresias. As pessoas, elas se desviam e buscam propósitos por meio da palavra para tentar dizer que é normal. Nós vamos ler um texto lá em Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Isso aqui até o versículo 4, e no versículo 5 continua esta lista. Ela vai aumentando ainda mais as características dos últimos dias de extrema corrupção do gênero humano. Infelizmente, a cada dia que se passa, os homens estão cada vez mais revoltados, cada vez mais cruéis, mais amantes de si mesmos. A grande mídia, ela faz isso. Ela simplesmente, ela usa as suas programações para deturpar a fé, para deturpar o caráter. Eu sei disso porque, com certeza, nós também vemos as programações e nós avaliamos todas elas, pois a palavra de Deus, muitas vezes, ela é ferida. E no que se diz respeito ao nosso Deus, ele é desrespeitado sim, com programações infames e também com, no caso, personagens que tipificam a Deus, mas de uma forma pejorativa. Felizmente, nós estamos passando por isso. O princípio das dores, nós estamos nele. Mas algo pior ainda há de vir. Então, eu já quero deixar aqui claro que, por mais que nós estejamos vivendo dentro do princípio das dores, Jesus não nos abandona, Ele está conosco e Ele é fiel e vai nos proteger. Que queira Deus proteger a mim e a você, e que nós queiramos também essa proteção. Você que está afastado, você que diz que não tem mais coragem nem vontade, querido, lute, querido, volte, faça a sua parte. Tente se firmar novamente no caminho do Senhor, retorne, porque, infelizmente, enquanto o tempo passar, ficará difícil cada vez mais, certo? Homens que se desviaram, eles estão voltando. Outros que estão dentro, estão se desviando. Mas quem guardar a palavra de Deus, esse vai permanecer até o fim e ele será salvo. No próximo vídeo, nós vamos falar do arrebatamento. É um tema muito delicado. Alguns creem no arrebatamento, outros não creem no arrebatamento. Nós vamos colocar aqui a nossa tese de acordo com a palavra de Deus e a interpretação bíblica, certo? De acordo com aquilo que nós entendemos, ok? Dentro da palavra de Deus. Quero agradecer a você, muito obrigado. Deus abençoe, deixe o seu like, deixe o seu joinha, gostei e também compartilhe para outras pessoas verem esse estudo de escatologia. Um abraço, Deus abençoe, em nome de Jesus.